Diário não oficial do Brasil. Dia 57/365, 26 de fevereiro, terça-feira. 1. O site de extrema-direita, O Antagonista, informa que o personal trainer do presidente da Caixa Econômica Federal foi contratado ganhando a bagatela de R$30 mil. Seu papel será de consultor do presidente. Cínico, ele pretende ficar em forma com o dinheiro público e segue a linha dos Bolsonaros. Na Bahia, um cliente negro que insiste em resolver um problema na sua conta espera por 4 horas um gerente que manda prendê-lo. Este é o papel da Caixa Econômica Federal no atual governo: racismo institucional e locupletação. 2. O ministro da Educação age como se estivesse na sua propriedadezinha privada e resolve que os alunos de escolas públicas e particulares deverão ouvir diariamente o slogan da campanha de Bolsonaro. O slogan é semelhante à trilha sonora utilizada pelos nazistas à época, e tudo isso para escárnio geral, cantando o hino nacional. A determinação foi enviada por e-mail, como sempre escrito em péssimo português, e virou a estrela dos absurdos do dia de ontem. 3. Ontem completou um mês do crime de Brumadinho. 179 corpos encontrados. Hoje temos clareza que foi um crime premeditado, com o fim de economizar uma reforma, apesar da barragem já estar trincada. Talvez os corpos não sejam encontrados, afinal de contas foram 12 milhões de metros cúbicos de rejeitos jogados sobre a cidade. Jogar os rejeitos sobre o Brumadinho foi uma medida mais econômica. A vida não vale nada para a Vale. O dossiê completo está no sítio do MAB, Movimento de Atingidos pelas Barragens. 4. Queiroz e assessores de Flávio Bolsonaro continuam desaparecidos. Os crimes eleitorais cometidos para catapultar os milicianos ao Planalto continuam impunes. A campanha custou laranjais inteiros. 5. A mais deprimente, mas infelizmente verdadeira análise sobre os eleitores de Bolsonaro foi publicada no site 247 em uma entrevista com Marcos Coimbra, que indica que as mulheres pobres e evangélicas garantiram a eleição do ex-capitão. Mulheres que, junto com seus filhos, serão vítimas principais da política genocida. É um quadro triste sobre o qual nós, da esquerda e do movimento feminista, temos que nos debruçar. Os pastores orquestrados no controle dessa população. 6. E o Brasil ainda se prepara para fazer papel de bucha de canhão de Trump. Há suspeita, conforme o site Sputnik News, de que a ajuda humanitária enviada à Venezuela pelo governo estadunidense continha alimentos vencidos e medicamentos fora de prazo e inutilizáveis. Era um ato de extermínio? Vamos comprar armas e munição? Será que compraremos porta-aviões e munição para enviar nossos soldados para a morte por petróleo acima de tudo, Trump e seu capitalismo tosco acima de todos? Brasil já vai à guerra, comprou um porta-aviões. Música de Chuca Chaves, de 1960. Viva para a Inglaterra, de 82 bilhões. Mas que ladrões. Dia 58/365, 27 de fevereiro, quarta-feira. 40º dia de blindagem do Bolsofilho. Queiroz e assessores de Flávio Bolsonaro desaparecem. As candidatas laranja também. O crime da Vale segue sem punição. Fábio Schwartzman continua livre. Algum dia saberemos o número de mortos? A contagem oficial está em 180. 1. Caixa Econômica Federal na Bahia. Um cliente empresário negro tenta receber explicações de um gerente geral. Espera indefinidamente e não recebe explicações. Para se livrar do cliente, o gerente geral, o senhor João Paulo, chama a polícia militar. A polícia militar presente, o gerente geral define que só vai à delegacia com o cliente algemado. E o mais incrível, a polícia militar da Bahia acata e, do meu ponto de vista, tenta matar o cliente. A polícia militar aplica uma gravata no cliente, o enforca e o ameaça com uma força descomunal. Tudo isso diante da filha do cliente, uma adolescente de 15 anos que também é ameaçada pela polícia. No vídeo que circula na internet, o gerente se refere ao cliente como esse tipo de gente. Então o comando fascista distribui seus prepostos pelos órgãos públicos, que repetem os seus valores racistas e excludentes, e a polícia militar da Bahia acata como se fosse a um comandante o gerente racista. Após manifestação dos diversos segmentos do movimento negro, o gerente foi afastado. E a PM, o que acontecerá? A ONU recomenda acabar com ela. 2. Uma interessante reportagem no The Intercept Brasil desvenda os métodos da montadora Fiat de infiltrar espiões militares para controle do movimento operário nos anos 70 e 80. 145 espiões dentro de uma fábrica. Ao perceber o surgimento ou crescimento de alguma liderança, o operário líder era acusado de roubo e demitido por justa causa.
Aí descobrimos onde o ministro da Justiça foi buscar os seus métodos. Escolheu aprender métodos fascistas ao invés de ler a Constituição. Por isso não consegue passar no exame da OAB, mesmo após 5 tentativas. 3. Mais uma queda no governo fascista. Um representante da bancada da Lama, acusado de receber alguns milhões, menos que Queiroz, acho, é afastado para não comprometer ainda mais o governo. Eles estavam na equipe de Onyx, indo até 2020. 4. Em Salvador, um homem inteligente cria uma forma de vender suco de laranja no carnaval. Sou informada por uma amiga da interessante engenhoca. Não consegui encontrá-lo ainda, mas vai ter liquidação de laranja no carnaval. 5. Obviamente, a inconstitucional medida do MEC de obrigar os alunos a repetirem um slogan nazista caiu. O povo todo, acostumado a viver fora da lei, pensa que tem uma ideiazinha fascista qualquer e pode sair implantando. Parece não ter assessoria que funcione. Outra pergunta que não quer calar. O que ele pretendia fazer com tantos vídeos de crianças feitos com celular? Esta foi a parte mais suspeita da história. De qualquer forma, diversos estados do Nordeste comunicaram ao MEC sua autonomia. 6. Um dos bolsofilhos apoia a criação do muro nos Estados Unidos. Será que o Brasil vai financiar? Será que ele imagina que, como brasileiro entreguista, escapa? Dia 59/365, 28 de fevereiro, quinta-feira. 41º dia de blindagem do Bolsofilho. Queiroz e assessores de Flávio Bolsonaro desaparecem. As candidatas laranjas também. O cheque da primeira-dama nem se fala. O crime da Vale segue sem punição. Fábio Schwartzman continua livre. Algum dia saberemos o número de mortos? A contagem oficial está em 182. 1. Vejo uma pergunta nas redes. O que Bolsonaro está fazendo para a recuperação da economia? Do país que ele foi eleito presidente, nada. Mas Trump e o grande capital internacional estão adorando. O rompimento com a China foi uma grande jogada. O mercado das carnes, aves, soja será absorvido pelo agronegócio estadunidense. O agronegócio brasileiro deve estar muito feliz, dançando com arminha no carnaval e com camisa da CBF. 2. Bem a propósito, uma revista norte-americana classifica o nosso ministro das Relações Exteriores como o pior diplomata do mundo, capaz de patrocinar recuos e prejuízos comerciais e estimular o envolvimento do país em uma guerra em defesa dos interesses das petroleiras americanas. Enfim, diz a revista, um maluco, indicado para o cargo justamente por ser maluco. Classificação muito conveniente, acho mesmo que foi indicado por Trump. 3. O patriarcado avança de forma brutal nesse momento de retrocesso do Brasil. Os adesistas, eleitos com voto no campo progressista, se sentem felizes no seu território. Na Bahia, um autoproclamado coronel, eleito senador, apresenta um projeto para eliminar a cota mínima de participação de mulheres nas eleições. Para o tal autoproclamado coronel, a responsabilidade por o PSL haver utilizado candidatas laranjas para eleger a sua bancada com os recursos do fundo partidário é das mulheres. Como não pensamos nisso antes? A culpa da existência do patriarcado é da mulher, claro. Se ela deixar de existir, deixará de existir violência contra ela. Estupidez é algo que contagia. 4. Seguindo a linha do coronel, a Associação de Gerentes da Caixa afirma que a culpa do racismo praticado pelo gerente é do empresário objeto do racismo, que foi tudo premeditado. Claro, todos nós vimos ele obrigar o gerente a externar o seu desrespeito e vimos também ele apertar o braço do PM em torno do próprio pescoço. Racismo, arrogância e estupidez, é o que vemos por aqui. Nossa bandeira nunca será laranja. Dia 60/365, 1º de março, sexta-feira. Morreu hoje o netinho do presidente Lula, Arthur, aos 7 anos de meningite meningocócica. A Rede Globo soube ao mesmo tempo que a família e não hesitou em transformar tudo num espetáculo. Nenhum respeito nem constrangimento em publicar antes que todos os familiares fossem informados. 9 minutos após o óbito. Essa é a ética jornalística daquela porcaria de rede de televisão e também dos médicos que soltaram o boletim. 2 categorias cujos conselhos de ética parecem não se justificar. Força, presidente Lula e família. Dia 61/365, 2 de março, sábado. Ontem completaram 2 meses da presença da Bolsa Família no Planalto. Pensei em fazer hoje uma avaliação, mas é tudo tão degradante que a avaliação vai se limitar a alguns poucos aspectos. 1. Nos transformamos no paraíso do agrotóxico. 2 agrotóxicos novos a cada 3 dias, o que significa mais drogas pesadíssimas, mortíferas na alimentação do brasileiro. Muitas dessas substâncias já foram proibidas em outros lugares do mundo. 2. Perdemos mercado internacional em imagem. Somos uma piada de mau gosto com o chanceler que não sabe o que significa diplomacia, mas nenhum dos ministros sabe qualquer coisa sobre sua área.
3. A inteligência e formação são coisas ofensivas. A indicação de uma cientista política com um currículo real e não daqueles inventados para a suplência de um conselho, cargo não remunerado, foi considerada ofensiva aos brutamontes. Teve que baixar as cortinas rápido. 4. O governo ainda consegue ter 38% de aprovação. Isso é um escândalo. Não adianta mostrar que a milícia, que a honestidade passou longe do Planalto, que os ministros, mesmo da educação, são semi-analfabetos. Que com ressalva daqueles que têm mestrado e doutorado, mas ainda assim não conseguem passar no exame da UAB, sobram currículos fraudados. Que o baixo custo da campanha é uma mentira e quem menos comete crime comete falsidade ideológica. Que os assassinos de Marielle estão de mãos dadas com o Planalto. Ainda assim há quem aprove. 5. Os combustíveis da manutenção dessa base são o ódio e o obscurantismo. O mais vazio dos projetos que o ódio pode conter depende exclusivamente da invenção constante de um inimigo externo que sirva como cortina de fumaça. 6. O Bolso Filho, na falta do que fazer porque acha que parlamentar é só para ganhar dinheiro e pousar de machinho básico, se comporta como se estivesse no WhatsApp da família, fazendo intrigas e comandando a massa ignara. 7. Não conhecem a história contemporânea do país e apoiam a abjeta proposta do ministro da Economia de esvaziar o IBGE. Se os bolsos seguidores ignorantes tivessem a mínima capacidade de leitura de dados, saberiam que o período Lula-Dilma foi o mais feliz e de maior longevidade para todas as crianças do país, que o acesso à educação não foi usado para repetir slogans nazistas. Ao invés disso, nunca houve tanto transporte escolar nos municípios para viabilizar a presença das crianças nos bancos escolares, que os médicos cubanos vieram levar atendimento onde os médicos brasileiros se recusavam a ir, que salvaram vidas de milhares de crianças, que o pré-sal seria investido em saúde e educação e que não havia fome no país. Mas a história está aí para purgar esses dondocas ignorantes e machinhos básicos que não conhecem o que é dignidade, que não se importam com a inexistência de prova para os crimes dos quais Lula é acusado, só a convicção de ex-juízes. Elas e eles não vão durar, serão varridos para o lixo da história com suas arminhas gestuais porque não tem projeto para o país. E isso não tem mentirinha em grupo de WhatsApp que possa sustentar. Força Lula! Lula livre! Dia 62/365, 3 de março, domingo. 44º dia de blindagem do Bolso Filho. Finalmente existe uma recomendação de afastar Fábio Schwartzman da direção da Vale. Antes tarde do que mais tarde, mas ele continua livre. 186 pessoas mortas. E qual o projeto do governo fascista para as crianças e adolescentes? Existe um projeto? 1. Um comentarista do 247 lembra que na única foto do presidente eleito com uma criança, ele ensina a garotinha a fazer arminha com a mão. 2. O xenófobo inútil ministro da Educação deixou de enviar 416 mil livros às escolas, mas pediu videozinho com slogans nazistas a todas. 3. A reforma da Previdência de Bolsonaro penaliza órfãos na medida que diminui a possibilidade de pensão para as crianças. 4. Não existe projeto de inserção produtiva para jovens. O que existe é a possibilidade de trabalharem até a morte. Onde? Ninguém sabe, porque formação é para os jovens da elite. Os bem-nascidos. 5. A ministra da Família, em nome de Já, é uma sequestradora de crianças indígenas já conhecida. Ela as salva. 6. O pré-sal, que seria a garantia de um futuro melhor para os nossos descendentes, vai ser redistribuído para garantir um futuro melhor aos filhos dos donos de petroleiras e associados. Menos saúde e educação. 7. 64,1% das vítimas de estupro no país são meninas, mas consideram que preparar as crianças para esse enfrentamento não é papel da escola. Seria perversão. O que esperar de um admirador de Stroessner, o ditador pedófilo do Paraguai que estuprava ao menos 4 meninas por mês? 8. A cada 23 minutos, um jovem negro é morto no país. Mas o racismo foi programa de campanha do presidente eleito. 9. A taxa de mortalidade infantil aumentou desde Temer e não há medidas para reverter o quadro. Médicos foram expulsos do país por razões ideológicas. O Conselho de Segurança Alimentar foi extinto. O programa Mais Médicos não consegue alocar profissionais em localidades remotas e o salário mínimo perde capacidade real de compra. 10. Se corrermos para a justiça, lá está Moro. É aquele cara que comandou a invasão ilegal à casa de Lula e tomou o tablet de Arthur, o netinho do presidente que faleceu no dia 1º de março. Exterminadores de futuros.
Dia 63/365, 4 de março, segunda-feira. 45º dia de blindagem do Bolso Filho. Finalmente existe uma recomendação de afastar Fábio Schwartzman da direção da Vale. Antes tarde do que mais tarde, mas ele continua livre. 186 pessoas mortas e 122 desaparecidas. Não há esperança após um mês do crime ambiental de encontrar sobreviventes. 1. No carnaval, o presidente eleito é personagem de todas as críticas. O top trending do Twitter ontem foi: "Ei Bolsonaro, vai tomar no..." O refrão também é coro no carnaval em várias cidades. Em Salvador com o coro, na Bahia com pimenta pra ver se você aguenta. 2. A melhor marchinha. 3. Coro em Recife e Olinda. 4. Zé de Abreu, o presidente autodeclarado, faz mais sucesso internacional que o presidente eleito. 5. Michele Bolsonaro desfila em carro aberto com seu chequinho de R$24 mil. 6. A Escola de Samba Paraíso do Tuiuti, no Rio, faz homenagem a Lula. Em São Paulo, a Vai Vai homenageia Marielle. 7. Um bolsoboy debocha da morte de uma criança, o outro ameaça um deputado pelo Twitter, teu grito será respondido de outro jeito, enquanto Dória e Zema distribuem spray de pimenta e tentam proibir manifestações políticas. Carnaval é uma manifestação política, energúmenos. Às vezes reacionária, às vezes progressista, às vezes revolucionária. Para isso serve o carnaval. E nesse, o bloco dos bolsomínios e suas dancinhas macabras ao som das panelas assassinas deu com os burros no asfalto. Simbolicamente, vamos nos vingando de tanto retrocesso, nos guardando para quando o carnaval acabar.